Olá, meu nome é Vini Todd Toma, ou Vincent Todd Toma, e eu realmente tive uma experiência de morte em 2003. Um amigo muito próximo e eu tomamos um novo suplemento que estava muito em alta na época. Nós o compramos pela internet, tomamos e acabou sendo tóxico para nossos corpos. Decidimos ir rapidamente a um restaurante para comer algo, esperando que isso nos fizesse sentir melhor. Mal conseguimos chegar lá. Meu amigo conseguiu entrar na sala de jantar e desabou sobre uma das mesas. Ele começou a vomitar, e o gerente chamou o serviço de emergência. Ele foi levado e acabou saindo do hospital no dia seguinte, totalmente bem. Enquanto isso, minha história foi bem diferente. Entrei no banheiro, tranquei a porta, era um banheiro de uso individual, e acabei perdendo o equilíbrio, caindo no chão, assim como meu amigo caiu no restaurante. Caí de costas e comecei a vomitar, o que me fez aspirar o vômito e sufocar. Foi aí que minha história tomou um rumo bem estranho. Comecei a ver a nossa existência real. Lembro-me da sala girando, de ver apenas escuridão ao meu redor, e de ser mergulhado em uma sensação fria, escura, quase como eletricidade. Quase instantaneamente, comecei a ver uma cena se desenrolando diante de mim. Para mim, parecia um filme, uma peça de teatro. Não parecia real porque eu estava observando à distância. Eu era o observador, estava aqui, e não lá. E é estranho dizer isso, mas eu não sabia que era o meu próprio corpo. Eu achava que estava olhando para um corpo morto qualquer, que não parecia comigo. Também comecei a perceber os pensamentos, sentimentos e emoções de todas as pessoas naquele restaurante. Consegui ouvir os pensamentos do gerente e a preocupação dele com o cara que tinha sido levado de ambulância. Eu ouvia os pensamentos dos clientes e até do cozinheiro nos fundos. Estava ciente de tudo isso, era algo muito diferente. Eu ficava pensando, que forma estranha de assistir a um filme, sendo capaz de ouvir e entender todos na cena. Enquanto isso acontecia, um dos clientes continuava tentando usar o banheiro, mas a porta estava trancada. Depois de várias tentativas, ele foi até o gerente e disse: "Acho que alguém pode estar em apuros lá dentro." Ele também escutava um celular tocando. O gerente foi até a porta, bateu, e quando a abriu, viu um corpo no chão. Chamaram os serviços de emergência novamente. A segunda equipe chegou, tentou manobras de ressuscitação, mas sem sucesso, o corpo já estava frio. Eles colocaram o corpo em um saco, o prenderam em uma maca e o levaram dali para levá-lo ao legista. Em nenhum momento me ocorreu que aquele corpo era o meu. Estava apenas assistindo enquanto levavam o corpo embora do restaurante. Assim que entraram na estrada principal, percebi um brilho começando a se formar ao redor de um dos paramédicos, um novato, em sua primeira semana de trabalho. Os dois paramédicos veteranos estavam na frente, e o novato estava atrás, no compartimento com o corpo. Esse brilho começou no coração dele e era algo muito bonito de se ver. De repente, senti uma força muito forte passando sobre meu ombro esquerdo. Percebi essa energia atingir diretamente o coração do paramédico novato. E então ouvi claramente: "Esse não está morto." Olhei ao redor para ver de onde vinha essa voz. O paramédico também olhou, tentando entender. Ele achou que os colegas estavam pregando uma peça, mas rapidamente percebeu que não eram eles. Ele ouviu claramente a mensagem, e o brilho ao redor do coração dele começou a crescer. Subiu até a cabeça e desceu até a cintura, como se ele estivesse envolto em uma luz dourada. Então, pela segunda vez, senti aquela força passando por meu ombro e ouvi, ainda mais alto: "Esse não está morto." Desta vez, o paramédico tomou uma atitude. Desprendeu algumas tiras do corpo, abriu o zíper do saco e começou a procurar por sinais de vida, algum pulso, qualquer coisa. Não encontrou nada, então pressionou o osso da perna. No exato momento em que ele tocou aquele osso, senti um tipo de faísca, como uma descarga elétrica entre nós dois. E sabia que ele também tinha sentido. Ambos sentimos aquilo na mesma hora, e comecei a perceber que algo muito estranho estava acontecendo, algo que envolvia a mim e aquele paramédico. Esse foi um milagre para mim. Quando ele sentiu aquela faísca, decidiu tentar reanimar o corpo. Começou a forçar oxigênio nos pulmões e usou uma máquina que dá choques para tentar reiniciar o coração. Essa máquina faz um alarme alto quando é ligada. Quando o alarme tocou, os dois paramédicos veteranos se viraram para ver o que ele estava fazendo e começaram a gritar com ele, dizendo que aquilo era ilegal, que ele seria demitido, que o corpo estava morto e aquilo não era um experimento. Mesmo assim, ele continuou. Aplicou o primeiro choque, nada aconteceu. No segundo choque, apareceu um único batimento no monitor, mas depois voltou a ficar reto. Ainda assim, isso motivou a tentar um terceiro choque.
No terceiro, conseguiram um batimento cardíaco fraco, mas contínuo. E o mais incrível, isso aconteceu a apenas uma quadra de um hospital. Eles conseguiram levar o corpo direto para o hospital, onde uma equipe de trauma já os aguardava. Até então, eu ainda não sabia que era o meu corpo. Mas quando fizeram a transferência do corpo da ambulância para a maca do hospital, o corpo começou a ter convulsões, se debatia e expelia coisas pela boca. Foi então que, ao prenderem o braço esquerdo do corpo com uma cinta, eu senti alguém segurando meu próprio braço esquerdo. Olhei para baixo, onde eu estava, para entender como podiam estar me tocando, e vi o braço do corpo. Reagi e quebrei aquela cinta. Voltaram com uma cinta maior, semelhante à usada nas pernas, e prenderam o braço novamente. Naquele momento, percebi que tudo aquilo que estava assistindo esse tempo todo era eu mesmo. Isso foi assustador. Porque quando você observa algo de fora, é diferente, é como se não fosse com você. Mas de repente, percebi que eu era o protagonista daquela história. Me senti um idiota, como não percebi que era a minha própria morte. Comecei a ser tomado por pensamentos escuros, negativos. Vi cenas das coisas ruins que fiz na vida, os efeitos negativos que causei nas pessoas, e senti isso de dentro delas. Foi um mergulho no medo e na escuridão. Mas então, comecei a sentir algo indescritível, um calor, como se água quente fosse derramada sobre minhas costas. Era puro amor incondicional. Era uma sensação tão maravilhosa que quis saber de onde vinha. Ao me abrir para aquela sensação, comecei a ver, em flashes, as coisas boas que eu tinha feito. Vi que eu tinha feito muito mais bem do que mal. Também vi o futuro, coisas que ainda iria fazer, os impactos que minha vida teria. Então, vi um homem vestido todo de branco, com uma túnica sobre os ombros, barba e cabelo brancos, pele muito rosada que brilhava como areia ao sol. Ele exalava amor incondicional, um amor que nunca senti neste mundo, um amor que eu sabia que não merecia, cheio de graça e poder. Esse amor me purificou, limpando todas as feridas internas causadas por traumas e abusos. Pensei, esse deve ser Deus. E então ouvi uma risadinha amorosa e a resposta: não, filho, eu não sou Deus. Sabia que era ele falando comigo, e percebi que nos comunicávamos por pensamento. Em seguida, pensei, então você deve ser Jesus. E ele apenas sorriu com amor e disse que também não era Jesus, mas sim meu guia. Seu nome era Drake, e ele estava ali para me ajudar a seguir o caminho que eu escolhesse, voltar ao corpo ou seguir com ele. Instantaneamente, soube que não queria voltar para aquele corpo. Só de olhar para a energia em torno dele, parecia um inferno, especialmente em contraste com o amor que vinha de Drake. Disse a ele que queria ir com ele, e ele sorriu, dizendo que me mostraria o que vinha a seguir. No universo, para ir de um ponto a outro, nós vamos viajar para uma frequência muito mais alta, ou um entendimento muito mais elevado, uma forma de energia muito mais alta, que eu tive que me tornar para poder ir aonde precisaríamos ir. Ele começou esse processo de viajar, me orientando e ajudando, ao mesmo tempo que me educava com muito amor. Eu pensava que deveria haver uma porta rápida, uma porta dos fundos, ou uma porta lateral pela qual eu poderia entrar diretamente no céu, porque eu tinha tudo o que precisava na minha fé, mas ele sorriu e me mostrou com carinho que havia muito mais que eu ainda não havia abraçado ou entendido totalmente. Mesmo no meu cristianismo, na versão do cristianismo que aprendi e fui criado, eu não estava completamente imerso no que eu precisava saber para chegar aonde precisaríamos ir. Então ele começou esse processo de me ensinar esses princípios. Ele me ensinou muitos princípios, mas eu os divido, com base na minha experiência, em 10 princípios principais. Seria necessário muito tempo para abordar cada um desses princípios, mas vou tentar explicar o básico de cada um. A primeira coisa que ele me ensinou foi que eu precisava aprender a ser verdadeiramente autêntico, ser eu mesmo, não importa quem estivesse ao meu redor. A versão autêntica de mim mesmo é quem eu sou, e não as versões diferentes que eu permitia ser diante de certos amigos, familiares, colegas de trabalho e diferentes aspectos da minha vida. Drake me ajudou a ver que existe uma beleza absoluta na autenticidade. E, nesta vida, as pessoas mais autênticas são as mais jovens e as mais velhas, porque, ao chegar neste mundo e ao deixá-lo, você não se importa com o que os outros pensam. Então, comecei esse processo de ser autêntico e ir removendo as camadas e personalidades que eu havia permitido sobre quem eu realmente era, aceitando quem eu sou, com minhas fraquezas e forças. Eu me aceitei do jeito que sou, e isso me levou ao entendimento do segundo princípio, que é entender completamente a razão de estarmos aqui. E a razão pela qual estamos aqui é para aprender. Isso é tudo. Estamos aqui para aprender, para criar,
para incorporar o amor e usar o poder do amor para criar e construir relacionamentos e criações. Isso é o que estamos aqui para fazer, e isso me leva ao terceiro princípio, que é amar a todos. Porque estamos aqui para aprender a amar. O amor é o terceiro princípio. E ser capaz de amar verdadeiramente, incondicionalmente, todas as pessoas, todas as criações, todos os seres, todas as plantas, as árvores, os animais. Toda a criação faz parte dessa energia de amar a todos. Drake me ajudou a perceber a grandeza do cosmos, a grandeza de toda a criação e como a vida persiste e não é a raridade que nos ensinaram. A vida está em todos os lugares do universo, em todo o universo. E isso me leva ao quarto princípio, que é ouvir sua voz interior. Ouvir a consciência ou direção interna que temos diretamente do Criador, de Deus. Temos uma conexão direta com Deus através de nosso interior, de nosso templo sagrado, que está entre nossos dois templos, e temos uma conexão sagrada com o Criador ali, se permitirmos. Mas primeiro, devemos reconhecer que ela está lá e começar o trabalho de ouvir. Quanto mais ouvimos, mais forte se torna a voz. Quanto menos ouvimos, mais a voz desaparece, assim como a sensação no estômago ou a consciência desaparece. Então, é importante entender que temos essa voz interior, que é uma possibilidade para nós de orientação interna, respostas às orações, direção quando temos dúvidas. E isso me leva ao próximo princípio, que é o quinto princípio, que é usar a tecnologia de maneira responsável. Entender que essa voz interior só pode ser tão forte quanto nós permitimos. Se estivermos excessivamente distraídos pelo nosso acesso diário à tecnologia, então nosso mundo, nosso universo, nem sequer reconhecerá essa voz interior, porque estaremos tão distraídos. Precisamos usá-la com limitação e controle. O sexto princípio é liberar o preconceito. Eu, pessoalmente, achava que era a pessoa menos preconceituosa que conhecia, mas não percebia que eu tinha preconceito contra pessoas preconceituosas. Eu mesmo tive que liberar meus próprios julgamentos, até mesmo contra pessoas preconceituosas, e entender que toda a criação é divina, mesmo aqueles que cometem o erro de julgar os outros e rebaixá-los por insegurança. Quando entendemos esse processo, conseguimos amar além do preconceito dos outros e amar a alma que existe, a paz de Deus, que existe dentro de cada um de nós. Isso é extremamente importante para o nosso crescimento. E isso me levou ao princípio número 7, que é exercer o poder da criação. Estamos aqui, na sala de aula da vida, e podemos criar, começando com nossos pensamentos. Porque nossos pensamentos se tornam hábitos, nossos hábitos se tornam ações, nossas ações se tornam caráter e destino, e a direção que tomamos na vida. Então, é muito importante começarmos com os nossos pensamentos. Se podemos pensar, podemos construir, podemos criar. Então, controle seus pensamentos e escolha o que entra no seu templo sagrado, porque ali começa a criação. Isso nos leva ao princípio número 8, que é evitar influências negativas. Influências negativas estão por toda parte, e são parte da tecnologia, mas também de ambientes tóxicos, relacionamentos tóxicos, empregos tóxicos, escolas tóxicas, relacionamentos tóxicos em todos os lugares. É importante evitar essas influências negativas e reconhecer quando a toxicidade ou energia negativa ao nosso redor e pedir a Deus, ao Criador, para criar uma barreira de proteção entre nós e essa energia negativa. Isso me leva ao princípio número 9, que é entender que há um propósito no mal. Para haver um alto, tem que haver um baixo. Enquanto continuarmos aprendendo, até mesmo com nossos erros, podemos transformar nossos erros em bênçãos, desde que estejamos aprendendo. Mas há um propósito absoluto no mal. Deve haver mal para que exista o bem, porque sem o mal, não existe o bem, e sem o bem, não existe o mal. Devemos entender que existe um equilíbrio divino entre os dois, e são nossas escolhas, começando pelos nossos pensamentos, que determinam para onde nossa energia vai. E isso me levou ao último princípio, que é saber que todos somos um. Cada um de nós somos criações do Criador. Somos todos um na criação, somos um no corpo de Deus, ou no corpo do Criador, porque carregamos aquela centelha, aquela luz dourada de Deus dentro de nós. Podemos construir essa força e entender que todos os seres, todas as criações aqui carregam isso. E prejudicar qualquer outra criação é prejudicar a Deus e a nós mesmos. Quando realmente absorvi esse princípio, comecei a ver o céu e a ter uma experiência celestial. Vi-nos pousando em um planeta vasto, com árvores mais bonitas, a grama mais linda e uma luz branca tremenda saindo de tudo. Senti fortemente a presença de Deus ali. Era como se Deus estivesse presente em tudo naquele lugar, e foi uma experiência tão linda que é difícil de explicar, porque não temos essas cores, cheiros e sons aqui.
Mas, ainda assim, eu quero que o mundo saiba o que há lá para todos nós. Enquanto eu vivia tudo isso, meu guia, Drake, apareceu para mim. Agora eu o conhecia bem, porque ele me ajudou com esses 10 princípios, e foi muito difícil. Cada um desses princípios foi um grande desafio. Quando finalmente os entendi e os aceitei, conseguimos continuar. Ele me aproximou e disse: Vini, isso vai ser muito difícil, mas vai valer a pena. Ele me abraçou, e os abraços são diferentes lá. Porque lá você não está preso na forma física ou no formato tridimensional, você é mais energia do que carbono de baixa densidade como somos aqui. Quando nossos dois corpos energéticos se uniram, nossas luzes se juntaram e se expandiram. A luz de nós dois era 4 vezes mais brilhante que a luz de um só. Esse amor que ele sentia por mim e eu por ele me forçou de volta para o meu corpo e me forçou a viver a experiência mais difícil da minha vida. E sim, a experiência mais difícil foi voltar do céu, porque, uma vez lá, você não quer voltar. Isso é compreensível para aqueles que já estiveram lá. Eu acordei, me senti bem, tirei todos os tubos de mim e passei quase 6 horas assinando papéis, fazendo testes, mais testes. Eles queriam testar tudo. Eu quero que você saiba que, se levar algo dessa experiência, saiba disso, você é uma obra-prima divina. E, assim como qualquer obra-prima divina, seu valor vem de seus erros e acertos. Isso é o que faz de você uma obra-prima. E, se houver algo que você tire disso, desejo que seja isso, porque somos importantes para o nosso Criador. Deixo você com isso, enviando todo o meu amor, imensa luz e desejando para você uma conexão divina forte com o seu Criador, com Deus, que te ama muito. Paz e amor para todos vocês.